Bom, é um prazer muito grande. Na verdade, a palavra é impactada. Estou impactada com esse evento. Tantas ideias, tantos projetos, muito importante para todos nós, né? Para a população, tá? E o seu Paulo fez uma colocação muito bacana em investir na área da comunidade, né? Do pessoal da periferia. Se a gente for colocar, realmente essas populações aí, elas são grandes, né? E são pessoas que precisam realmente, né, da tecnologia. A tecnologia precisa chegar nesses locais para que essas pessoas sejam qualificadas, né? Muito obrigado, seu Paulo, e também a todas as empresas, né, que estão presentes nesse evento. Gente, muito obrigado. Nós vamos entrar agora no terceiro painel. Eu vou passar a palavra para o Ivo Simon, que ele está no outro estúdio, enquanto a gente faz a troca aqui para o próximo painel, que é inovar, planejar e construir. Então, passo a palavra para o Ivo Simon. Muito obrigado, Ricardo, por ter conduzido mais este painel. Muito obrigado à dona Samira aí pelas considerações. Ela abordou um aspecto muito importante, levar tecnologia para a periferia. É isso que vai valorizar essas populações, é isso que vai fazer com que elas cresçam e se desenvolvam. E principalmente, como disse o senhor Paulo, através do esporte é que a gente possa conseguir a evolução dessas pessoas. Nós temos muito a oferecer, nós temos certeza que o conceito que a dona Samira está levando para a sua entidade, ela poderá repassar isto, evidentemente, às suas entidades, aos seus associados. Então, isso cresce extraordinariamente, como se fosse um povo estendendo os tentáculos para levar tecnologia, levar informação e levar conhecimento a outras populações. Muito obrigado, por enquanto, pela participação de vocês. Pessoal, boa tarde. Bem-vindo ao segundo prêmio e Fórum de Inovação, né? O nosso painel é Inovar, Planejar e Construir. E sejam bem-vindos. A gente está com sketch bom aqui, bastante gente competente do setor, que conhece muito bem a construção civil. E em matéria de inovação, são pessoas e empresas muito conhecidas no mercado. Eu sou Sorieden Rodrigues, desculpe não ter me apresentado, sou diretor do DECONSIC, da Fiesp, e estou falando em nome da Fiesp e do DECONSIC. Eu vou fazer uma apresentação institucional, não vou falar muito, mas vou fazer uma apresentação institucional do que o departamento faz pela construção civil e pode fazer pela construção civil. Eu lembro vocês que a Fiesp hoje representa na área de construção civil 80% do PIB, então a gente tem uma penetração muito boa no mercado e estamos para promover a construção civil em todas as suas formas. Então deixa eu fazer uma apresentação relativamente rápida e vocês vão conhecer um pouco do departamento e um pouco do que a Fiesp faz pela construção civil.
Eu vou deixar o site um pouquinho, para se vocês quiserem eventualmente anotar. Qualquer coisa que vocês precisarem em termos de construção civil e que a gente possa intervir ou ajudar ou colaborar, esse e-mail fica à disposição, esse site fica à disposição de todos, e o departamento está perfeitamente alinhado com a construção civil e estamos aptos a receber qualquer reivindicação que abrigue no escopo a construção civil. Tá? Eu vou agora chamar os nossos palestrantes. Eu gostaria que o Guilherme Neto, que é o head da unidade de São Paulo, do escritório internacional. Perdão. Eu preciso fazer uma correção aqui. Nós teríamos uma apresentação que seria do Dr. Dey Neves Bezerra Neto, que é da Manucci Advogados, que trabalha no setor e atende todo o setor de construção civil, mas infelizmente ele pegou uma covidzinha e está em possibilidade de vir. Eu queria chamar então aí para compor com a gente o Guilherme Susteras, que é da Absolar, que falar em tecnologia está a pessoa indicada aí na área de energia, de setor elétrico. É uma pessoa que tem uma experiência de 15 anos no setor elétrico, e passo a palavra para você. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra representar a ABSolar, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, nesse evento. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação, até para a gente ter tempo aqui para debater e conversar e tirar dúvida da plateia. Então, eu quero começar falando um pouco do nosso trabalho da ABSolar. Nosso trabalho é um trabalho de representação e promoção do setor fotovoltaico no Brasil e no exterior, acompanhando o avanço desse mercado solar fotovoltaico aqui no Brasil e servindo como um ponto de encontro e debate para todo o setor. Nós, de fato, atuamos em todo o território nacional e temos nos nossos associados empresas nacionais, internacionais, e também temos profissionais autônomos, independentes. Então, no final eu vou mostrar os dados de contato, mas eu queria também convidar a todos que trabalham ou se interessam no assunto de energia solar fotovoltaica, se associem e se juntem aos nossos debates aqui na ABSolar. O grande, vamos dizer, barato da geração solar fotovoltaica, em especial na modalidade de geração distribuída, que são aqueles pequenos projetos, pequenas usinas, que pode ser desde 1 ou 2 painéis fotovoltaicos ali no telhado de uma habitação popular, como essa do exemplo aqui em Goiás, ou a alimentação de prédios públicos, como esse aqui na foto do lado direito, que é o Ministério de Minas e Energia em Brasília, ou também sistemas rurais, como esse aqui na foto de baixo, para abastecer, ajudar na alimentação dos equipamentos de energia elétrica no campo. Mas o que essas três fotos têm em comum, por conta desse módulo fotovoltaico, é a flexibilidade. O sistema solar fotovoltaico, ele é bastante flexível, bastante modular. Então, quando a gente fala de inovação em construção, a gente está falando aqui, primeiro, a aplicação de uma tecnologia inovadora que tem se desenvolvido muito nos últimos anos, mas ela é uma inovação não só na forma, na sua tecnologia, mas também na sua aplicação. Então, o limite da aplicação da tecnologia está na criatividade daquele que o aplica. Então, para dar mais alguns exemplos de criatividade, então a gente tem edifícios comerciais, por exemplo, essa farmácia aqui em Ribeirão Preto, do lado esquerdo. Nós também temos tecnologias super inovadoras, que são sistemas de captação de energia, mas que são translúcidos, que permitem a captação da energia elétrica e também permitem a passagem da iluminação. Então, essa claraboia fotovoltaica
no edifício comercial bancário aqui na cidade de São Paulo. Nós também temos o início do aproveitamento de áreas alagadas, ou de lagoas, ou de represas, como este exemplo aqui do sistema flutuante, e também na cidade de São Paulo, que é uma região bastante desafiadora por conta da escassez de área disponível e da escassez de telhados, né? Você tem muitos prédios e mesmo as casas são muito sombreadas, mas já tem projetos aqui para a gente olhar as nossas represas, Billings, Guarapiranga, e usar um pequeno pedacinho dessas represas para instalar sistemas flutuantes. E tem, além da vantagem de você, enfim, usar uma área que de outra forma não teria outra utilização, você também diminui o índice de evaporação daquela região. Então, de fato, é uma solução tecnológica em desenvolvimento aqui no país, muito interessante do ponto de vista de inovação em construção. Outras inovações também, bom, aqui você tem os sistemas mais tradicionais, que é um grande sistema industrial, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente também, mesmo no caso de edifícios residenciais, a gente tem essa modalidade de que os prédios colocam nas suas áreas de telhado o aproveitamento dessa área para alimentação das áreas comuns dos prédios e, eventualmente, se sobrar algum espaço, também beneficiar os moradores, né? Você tem uma modalidade regulatória específica, chamada EMUC, Empreendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras, que é uma modalidade que a agência reguladora, a ANEEL, criou justamente para atender este nicho, esse segmento de condomínios. E também é menos comum na cidade de São Paulo, é mais comum no interior, as usinas remotas, né, em que você constrói a usina fora do ambiente urbano e, através da rede de concessionárias de distribuição de energia, você recebe essa energia. No caso da cidade de São Paulo, uma área urbana densamente habitada, essa modalidade ela é mais restrita, né? Mas, eventualmente, nada impediria que a gente utilizasse os telhados dos grandes locais logísticos, né? Os grandes telhados logísticos nas beiras das estradas, nas entradas da cidade, para, eventualmente, alimentar pela modalidade da geração remota aqui as casas e as empresas dentro da cidade de São Paulo. E, por fim, também uma modalidade que tem crescido muito, que algumas pessoas chamam de carport, que é a cobertura de estacionamento. E que, assim, essa tendência ela é super interessante, porque, além de tudo, ela vai ao encontro da tendência também da eletrificação do transporte. Essas diferentes modalidades, elas funcionam aqui no Brasil num sistema chamado Sistema de Compensação de Energia Elétrica, em que você coloca a geração junto ao local onde vai ser consumida e a distribuidora mede essa energia injetada líquida. Então, você pode gerar durante o dia e consumir durante a noite. Essa energia ela é compensada. E aí, como eu disse, existe essa modalidade de geração junto à carga, que é a mais tradicional, que é o painel ali no telhado, mas também essas modalidades remotas, em que não necessariamente a casa e a usina ficam no mesmo lugar. Então, eventualmente, você poderia ter a casa deste lado aqui da rede da distribuição, então a energia é injetada, depois ela vai ser consumida num ponto remoto, desde que seja dentro da mesma área de concessão. O que permitiu, então, esse crescimento exponencial do mercado de geração solar distribuída, né? Aqui a gente tem os números da geração distribuída como um todo, e 97% dessa modalidade hoje é da geração solar. Então, a gente tem hoje, em janeiro de 2021, a gente fechou o mês de janeiro com mais de 4.600 megawatts de potência instalada de geração solar fotovoltaica. E a grande maioria, em número de sistemas, são sistemas residenciais, aqueles que a gente está habituado de olhar, mas como são sistemas pequenos, em potência instalada, você tem os sistemas comerciais e de serviços, ocupando uma proporção quase que equivalente das residências. Então, são sistemas, evidentemente, maiores, mas que também são, na maioria delas, instaladas junto à carga. Então, aqui, só para mostrar um pouco dos nossos associados e lembrar que, além de empresas, temos pessoas físicas. Então, mais uma vez, agradecendo aqui o espaço para a AB Solar, falando muito brevemente, mas aguardando aqui ansiosamente as perguntas para a gente poder participar deste debate profícuo e convidá-los a todos e a todas a se associarem à AB Solar. Da minha parte é isso, agradeço demais aqui o convite para este evento.
mas você não vai escapar de umas perguntas aí. Eu sei que a energia solar é um produto novo no Brasil, porque tem muita tecnologia envolvida. Como é que foi esse desenvolvimento nesses últimos 4, 5 anos? E eu me lembro que há uns 4 anos atrás, eu conversava com o pessoal da Absolar e era um projeto muito grande e esbarrava em algumas dificuldades técnicas aí. Como é que vocês resolveram e qual foi a performance nesse período aí? E como é que está o atendimento para o pequeno empresário, para o médio empresário, para as pequenas casas, para as grandes casas? Como é que vocês estão se aparelhando ou disponibilizando para o mercado esse tipo de produto aí? De fato, se a gente olhar os números do mercado, este mercado nos últimos 4 anos cresceu de forma muito acelerada, né? A gente sai ali de 2016 com por volta de 80 megawatts e terminamos 2020 com 4.700 megawatts. De fato, um crescimento bastante expressivo. E isso aconteceu justamente porque, de um lado, como toda nova tecnologia, as pessoas vão se habituando, vão conhecendo a tecnologia, vão se interessando por essa tecnologia. É muito comum a gente ver uma casa instalando um sistema e os seus vizinhos todos baterem na porta enquanto o sistema está sendo instalado e já pedirem proposta porque eles se interessaram e querem fazer. Então, elas olham, as pessoas veem acontecer, então vê aquele primeiro pioneiro colocar, e aí os vizinhos se olham, se interessam e vêm pedir proposta, e isso naturalmente vai autoalimentando o mercado. Mas também você tem a tecnologia avançando e, com isso, o custo das instalações caindo de forma importante. É uma tecnologia que tem uma redução de custo de por volta de 5, 10, às vezes até 15% no ano, depende um pouco do câmbio, né? Mas se a gente pensar em dólar, é um custo que cai por volta de 10% ao ano a tecnologia, porque as fábricas estão ficando cada vez mais eficientes na sua forma de produção. Do outro lado, a gente tem as tarifas de energia subindo de forma bastante acelerada, com bandeiras tarifárias, e mesmo a imprevisibilidade, né? As pessoas não sabem ao certo qual vai ser o índice de reajuste da energia, porque chove mais, chove menos, tem dólar, não tem dólar, tem conta Covid, não tem conta Covid. Então, tudo isso leva a uma incerteza, e para fugir dessas incertezas e ter mais a segurança, as pessoas de todos os tamanhos, pequenas residências, pequenos comércios, mas também as grandes redes, todas as pessoas, empresas estão procurando cada vez mais a solução solar fotovoltaica. Para endereçar esse crescimento do interesse, o que aconteceu foi que a gente teve uma disseminação do número de empresas que atendem esse mercado. Então, hoje a gente tem mais de 12 mil empresas em todo o território nacional instalando sistemas. E esse é um produto, um serviço, enfim, muito pulverizado, né? Muito ali de última milha, né? Então, são serviços, a grande criação de renda e emprego acontece ali no ponto onde esses sistemas estão sendo instalados. E é isso que permitiu essa disseminação, porque a venda, a instalação e o pós-venda é feito por essas pequenas empresas que estão lá na ponta. São empresas que atuam no projeto, na implantação, depois na manutenção. E a gente está falando aqui de inovação em construção. Seria interessante, ou vai ser interessante, a gente adotar uma cultura de já no projeto das novas obras, já implementar esse sistema. Ele fica mais barato quando ele é implementado já desde o projeto inicial. Então, a gente vai ter ambos os mercados, né, de casas, empresas que já estão implantados e vão instalar seus sistemas, mas eu acho que é muito interessante a gente começar a olhar, dentro aqui do contexto dessa inovação em construção, os novos projetos do sistema solar fotovoltaico já nascer na origem dentro dos projetos. E acho que essa é uma das tendências, ainda mais quando a gente pensar que os carros elétricos vêm aí e essas novas construções vão precisar prever nas suas garagens, nos seus estacionamentos, pontos de recarga desses carros elétricos. E acho que vai ser importante a gente ter a produção, quanto mais próxima do consumo, melhor é para todos. E acho que a gente vai começar a ver essa mudança do paradigma dos projetos de construção, considerando esses novos usos de energia elétrica e também essas novas formas de produção de energia elétrica.
Muito bem. Obrigado, Guilherme. Foi muito bom ouvir vocês. E certamente nós vamos colocar isso à disposição do público, se você permitir. O maior prazer. Eu que agradeço. Bom, eu queria chamar agora para fazer uma palestrazinha para a gente o Luiz Otávio Baggio. Boa tarde, pessoal. Que é diretor de marketing da ABSIC, diretor de estruturas pré-fabricadas da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria. Eu conheço bem a ABSIC, é uma inovadora, né? Usa muita tecnologia, inovou muito, e eu vou deixar o Luiz aí para ficar à vontade para falar da evolução, da inovação, do planejamento e como é construir com produtos de cimento aí. Boa tarde, pessoal. Estão conseguindo me ouvir direitinho aí? Bom, então, em nome da ABSIC, eu queria agradecer bastante o convite para participar do Fórum São Paulo de Inovação Tecnológica, né? E especificamente de construção, que eu vou falar. E é muito legal a gente ser convidado para falar justamente nesse painel de inovação, planejamento e construção, porque inovação é uma palavra que a gente acorda pensando nela no mercado, no setor do pré-fabricado, e vai dormir pensando nela, né? E a pergunta que a gente se faz ao acordar é assim: como que eu posso fazer diferente aquilo que o mercado está precisando que eu faça, né? O que de diferente, o que de inovador, o que de melhor eu posso fazer para que o meu produto saia mais bem acabado, que atenda mais as exigências que o mercado está fazendo, né? Então, a inovação, falando de inovação e falando um pouco de planejamento, que o setor, na verdade, a modalidade de construção de pré-fabricados de concreto, ela é uma atividade que ela é fundamentalmente uma atividade de planejamento. Do momento em diante que você tem dentro de uma construção pré-fabricada, você tem desde a execução das fundações, e em paralelo a isso a gente pode estar fazendo e produzindo as peças dentro da fábrica, para depois ela ter um trabalho de ser levado até o canteiro e depois ser içado e montado. Todas essas atividades e todos esses micro pedaços da obra, eles têm que andar e funcionar que nem um reloginho. Só funciona se for bem planejado, né? Eu preparei uma apresentação, gostaria de compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Compartilhar. Ok. Primeiro, assim, dando um conceito da ABSIC, aqui está a missão, visão, valores, né? Mas a ABSIC é a Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto. Ela existe para fomentar o uso, para aumentar o uso do concreto pré-fabricado, das peças de concreto pré-fabricado no setor da construção civil, né? Por muito tempo, o pré-fabricado ele era um modelo construtivo, um método construtivo que se adequava muito bem a galpões e, enfim, construções sem muito apelo arquitetônico. E agora, já nos últimos 20 anos, 15 anos, pelo menos, os arquitetos já vêm pensando no pré-fabricado não só como uma alternativa para essas construções mais regulares, assim como também para obras com um apelo arquitetônico mais elaborado, né? E a gente foi ganhando o nosso mercado, passamos como todo o setor da construção civil por altos e baixos, né? Principalmente, acho que em 2010, 2012, 2011, a gente tinha uma carência de mão de obra muito grande, a construção civil estava em pleno crescimento, né, funcionamento, e o pré-fabricado acabou sendo uma alternativa muito viável para erguer as obras, porque necessita de menos mão de obra em canteiro, né?
e N outros aspectos assim que enaltecem o setor, né, enaltece, perdão, a atividade do pré-fabricado, né, o modelo do pré-fabricado, né. Falando um pouco em tecnologia, foi-se o tempo que fazer obra era você ter meia dúzia de funcionários dentro da obra e colocando concreto dentro da forma e aço dentro da forma, sem muitos requisitos de qualidade, né? E, enfim, lá no final da obra, o reboco resolveu os problemas de qualidade, né? Hoje em dia, a BSIC, através do programa do selo de excelência BSIC, criou e divulga isso entre os associados, requisitos de qualidade para certificação nesse selo de excelência BSIC, né? O selo está bem explicado no site da BSIC, que é bsic.org.br, não vou me alongar muito, mas para vocês terem uma ideia do que a gente faz na indústria com relação à qualidade, à inovação em busca de qualidade, inovação em busca de redução de insumo, inovação em busca de redução de desperdícios e também na questão muito forte, na questão de segurança nas obras, né, nas edificações e nas fábricas. Aqui tem algumas imagens, assim, por exemplo, essa imagem da esquerda era um painel, na verdade era um piso feito em painel, que precisava ter uma determinada geometria milimetricamente ajustada, né? E então a aplicação de scan a laser para garantir essa geometria foi utilizada em todos os painéis dessa obra, né? Quer dizer, a precisão virou milimétrica, não é mais centímetro nem nada, é no milímetro mesmo, né? Na imagem da direita, a gente já tem o sistema, um dos sistemas dos vários, né? Sistemas de controle de produção que a indústria utiliza, quer dizer, todas as peças que foram produzidas, elas têm o que a gente chama de rastreabilidade, né? Eu sei, naquela peça que está ali, uma Vigaí, por exemplo, eu consigo ler o código de barras, o QR Code, hoje é QR Code que a gente usa da etiqueta da peça, e eu sei que dia ela foi concretada, com qual cimento, de qual partida, de qual certificado de qualidade de cimento a gente está falando, qual o aço de qual fornecedor e qual certificado corresponde ao aço que está ali, a brita, a areia, os aditivos, tudo está ligado a um código de produção, e esse código de produção está dentro do sistema que a gente lê pelo QR Code, né? Então, hoje, o nível os requisitos de qualidade que a indústria tem atendido, eles são superiores, muito superiores, como um processo industrial tem que ser, né, na verdade, do que uma construção convencional em loco. Cada peça tem o seu nome, seu sobrenome, vamos dizer assim, e a gente sabe quem foi o pai e a mãe daquela peça lá, a gente sabe qual foi o cimento, qual foi o aço, que dia foi produzido, qual o FCK que deu aquela peça, qual o aço e qual o tipo de brita, de aditivo, quem concretou, quer dizer, a peça tem todo um histórico que é armazenado nesses sistemas de controle de produção, né? A indústria hoje ela está preparada, isso aqui não é um fato raro na indústria, né? Esse controle de produção, ele é, na verdade, padrão da indústria e dos associados da BSIC, principalmente, primando pela qualidade, rastreabilidade, segurança nas obras, né, como eu tinha falado, né? Também há muito tempo a indústria deixou de ser uma indústria de manufatura. A gente conta hoje com máquinas e equipamentos para fazer a produção dessas peças pré-fabricadas, do concreto pré-fabricado, num esquema, num ambiente, né, fabril, como se fosse uma fábrica de automóveis, vamos dizer assim, né? A determinada peça, que pode ser uma viga, sai de um setor, é feito num setor, é concretado no outro setor, a mesma coisa que um farol de um automóvel que chega na entrada da linha de produção e acaba instalado na frente do carro, né? A mecanização e automatização também, além de produtividade, ela faz com que se elimine muito o erro humano na confecção das peças, né? Então eu tenho peças mais bitoladas, eu tenho uma garantia de produção com qualidade, garantia de produtividade também da minha fábrica, né?
Enfim, e é uma realidade também. Todas as fábricas, pelo menos, de novo, as associadas à BSIC, contam com algum grau de automatização na produção para chegar nesses níveis de excelência de qualidade, né? Da mesma maneira que se investe em máquinas e produtividade, maquinário, enfim, se investe em novas tecnologias, né? Então, hoje o concreto autoadensável, que é um concreto que não precisa ser vibrado, né? Ele é uma realidade nas fábricas também, isso não é nenhuma novidade assim para dentro da fábrica, embora nas obras convencionais, as obras que a gente chama de concreto em loco, é muito difícil de aplicar o autoadensável pelas exigências de estanqueidade de forma que tem que ter para aplicar esse tipo de material, né? Na indústria, com o ambiente mais controlado, o autoadensável é uma realidade diária, né? Então, do lado direito, a gente já tem um concreto mais elaborado ainda, que chama Ultra High Performance Concreto, o HPC, né? Concrete, Ultra High Performance Concrete, ali eu escrevi errado, desculpa, o HPC, que ele tem, então, diferente do autoadensável, ele tem características mecânicas muito superiores ao concreto convencional, chegando até a prescindir do aço para determinados tipos de construção, né? Pela altíssima resistência mecânica que ele atinge, as formas também, os formatos que as estruturas podem assumir são muito diferenciados do que a gente está acostumado a ver, né? E aí a gente libera por completo a criatividade dos arquitetos para fazerem as obras bonitas que a gente tem visto aí, né? Isso não é uma realidade ainda, não, pelo menos em todas as fábricas, que é um concreto muito caro, mas a gente sabe, da mesma maneira que foi o autoadensável, da mesma maneira que foram os CADs, né, os concretos de alto desempenho, o mercado vai puxando essa tecnologia, vai começando a utilizar, a curva de aprendizado vai crescendo, o preço vai diminuindo e logo isso aí vai ser uma realidade dentro das fábricas do HPC. Da mesma maneira que as barras hoje de fibra de vidro, fibra de carbono, elas também hoje já começaram a ser viáveis, economicamente viáveis, para a gente utilizar dentro de uma estrutura de concreto, né? As bases de fibra de vidro têm resistência 2 vezes superior ao aço, com a mesma bitola, né? E peso de 1/4 do aço, né? Então, e preço parecido com o do aço. Então, a tendência é que, na existência de produção que tem no mercado, esse vai ser um material que vai começar a substituir o aço em boa parte das estruturas de concreto, né? Com a grande vantagem de que o aço oxida, enferruja, deixa a estrutura feia e, em última instância, ela deteriora e pode causar algum problema sério de colapso, enfim, de falta de perda de capacidade de resistência, enquanto que as barras de fibra de vidro, fibra de carbono não se deterioram com a presença de umidade e de água, né? Do ponto de vista do planejamento, como eu falei lá no início, pré-fabricado, já que nós estamos falando em inovar, planejar e construir, né, já estou no meu segundo, vamos dizer, segundo lote da apresentação, né? A atividade do pré-fabricado, o setor do pré-fabricado, é uma atividade eminentemente de planejamento, né? Assim como toda obra, mas eu diria que no pré-fabricado a gente tem um diferencial grande numa obra convencional. Você imagina que numa obra convencional eu tenho determinados recursos que são adequados para aquela obra, estão locados naquela obra, né? Então, se eu vou fazer um edifício aqui na esquina de casa, ali eu vou ter uma grua, ali eu vou ter uma grua que é dedicada, né? Eu vou ter uma reta escavadeira na hora dos blocos, eu vou ter um corte dobra que está atendendo ali especificamente aquela obra, todos os equipamentos e todos os funcionários estão atendendo especificamente aquela obra. Numa fábrica de pré-fabricado, a gente trabalha hoje com... Depende da fábrica. Hoje, na minha fábrica aqui, eu trabalho com 12, 14 obras ao mesmo tempo. Então, cada uma dessas obras tem o seu prazo de entrega, né? Cada uma dessas obras consome uma
uma determinada quantidade de aço e concreto, meus principais insumos aqui, né? Mas eu tenho recursos limitados, eu tenho a mesma quantidade de formas, por exemplo, a mesma quantidade de maquinário, de corte, dobra de estribo, a mesma quantidade de funcionários, que eu tenho que estar adequando eles e adequando esses recursos às necessidades de prazo de cada uma dessas 12 obras. Então, se eu não tiver isso muito bem planejado, do ponto de vista de PCP, que a gente chama, né, Planejamento e Controle de Produção, eu acabo não atendendo uma obra, não atendendo outra, ou às vezes não atendendo nenhuma mesmo, né? Porque o PCP, o planejamento da produção, foi mal feito, né? Então, quando a gente fala de PCP, a gente tem que, de planejamento, e do PCP principalmente, né, a gente tem que agregar mais ou menos essas 6 dimensões aí que eu tô colocando nesse slide, né? Eu tenho que atender primeiramente as necessidades do cliente, né, do ponto de vista de o que produzir, né, o prazo, né, do ponto de vista de quando produzir, né. Eu tenho que adequar a minha fábrica, ou seja, eu tenho que garantir que a minha fábrica esteja adequada às necessidades do cliente, ao prazo que foi acordado com o cliente. Eu tenho que, obviamente, atender a todas as exigências técnicas que são inerentes ao processo da pré-fabricação e à engenharia, né, as normas, enfim, né. Eu tenho que saber se lá na minha montagem eu vou ter condições de montar, né. Eu não posso chegar na obra com um guindaste grandalhão para descobrir que depois eu não consigo botar o guindaste dentro da obra, né, que é muito grande. Eu tenho que depois, por último, atender toda essa logística. A logística não é só a logística de entrega da peça. A logística que eu digo assim, é desde a hora da chegada do projeto, a hora que ela vai para a produção, a hora que a peça vai para o acabamento, até a hora que ela vai para a expedição, para montagem em obra, né? Então, planejamento é o cerne do pré-fabricado, né? A gente sabe que a nossa atividade não é concretar, produzir, montar peças de concreto. Nossa atividade ela é muito mais do que isso, é viabilizar por meio de planejamento, logística, todas as necessidades do cliente no prazo que o cliente quer, com a fábrica que a gente tem, observando as exigências técnicas e os condicionantes de montagem. Então, a nossa visão sobre o pré-fabricado é isso. O pré-fabricado não é vender concreto e aço, é vender planejamento, vender obra planejada. Okay? Aqui alguns exemplos, né, de como o pré-fabricado migrou do que foi antigamente os caixotes, né, vamos dizer assim. Na verdade, voltando um pouquinho no tempo, voltando bastante no tempo, né, o grande desenvolvimento do pré-fabricado foi na Europa do pós-guerra. Os homens tinham morrido na guerra, as cidades estavam destruídas, né, e havia uma necessidade urgente de habitação, de instalações, hospitais, escolas, refazer tudo que foi destruído na guerra, né. E aí se começou a utilizar maciçamente o pré-fabricado, e pela grande necessidade que tinha de atender as demandas urgentes, se padronizou muita coisa, né? Então, você vai às vezes para a cidade, para a Polônia, que eram os países mais destruídos, assim, você vê grandes conjuntos residenciais e facilities, assim, que seguem tudo o mesmo modelinho estrutural, né? Um grande caixote, porque a necessidade não era de inovar ali, a necessidade era de rapidez, né? E o pré-fabricado se desenvolveu muito daquela maneira, né? Hoje a gente pensa no pré-fabricado já, como falei antes, tanto com um apelo estético mais elaborado, né? E assim tem que ser, as cidades não podem ser monótonas, né? Como também para prédios de multipavimentos, né? A gente tem alguns exemplos aqui no Brasil. O maior deles, se não me engano, tem 67 metros de altura, né? Mas a gente pensa e acha e acredita que, viabilizando economicamente o empreendimento, a gente pode fazer que nem fora do país, né? Esses prédios aqui foram todos feitos com pré-fabricados, então a gente já fala aqui de 36 pavimentos, 6 subsolos ou 45 pavimentos, e tem coisa maior ainda que eu não tenho slide aqui para mostrar para vocês. Mas são obras que são convencionais hoje, convencionalmente feitas com sistema de pré-fabricado, e que a gente ainda chega nesse ponto aqui no Brasil. A gente acredita que sim, né?
Gente, era isso que eu queria apresentar para vocês, colocar a BSIC à disposição para tirar dúvidas, enfim, para conhecer mais o sistema. O site da BSIC tem bastante coisa, bastante informação. Então, fiquem à vontade e vou ficar com vocês por mais um tempinho aqui. Muito obrigado. Tá? Obrigado, Luiz. Eu queria fazer uma colocaçãozinha para você e também para o Guilherme. Como é que... Eu sei que inovação para vocês são motivadores de inovação, tanto a Absolar quanto a BSIC. A gente não tem dúvida quanto a capacidade, a vontade, né, de inovar dessas duas grandes associações. Mas eu tenho uma pergunta aí, como é que vocês estão tratando, ou que oportunidade vocês estão dando para as startups? Como é que elas estão conseguindo ajudar vocês e vice-versa? Como é que está esse universo das startups com relação às suas associações? Eu preciso pergunta. Que vocês me deem um resumo bem sucinto disso, que eu já estou com o meu tempo estourado. Me diga, Luiz, e depois eu também queria ouvir o Guilherme sobre esse assunto, sobre esse tema aí. Boa pergunta. Hoje a gente fala muito em construção 4.0, né? Indústria 4.0, perdão. É uma realidade dentro da indústria do pré-fabricado. E, para tanto, várias empresas, várias mesmo startups startaram, né? Com propostas de controle de produção, controle de montagem, principalmente, oferecendo esses serviços para os associados da BSIC. Né? Basicamente, a indústria do pré-fabricado está carente de boas soluções realmente inteligentes para fazer o controle e a gestão dos seus processos com mais eficácia. Né? Então, sempre muito bem-vindos as novas boas ideias, né? De parte da BSIC e de parte da cadeia aqui do pré-fabricado. O Guilherme, o Guilherme está online, não? Enquanto se resolve... Obrigado aí, muito obrigado pelo esclarecimento. E vamos ver se a gente ajuda as startups, né? Agora eu queria passar a palavra para o José Roberto Geraldini, ex-presidente do CAU, atual conselheiro eleito, e é uma pessoa bastante importante no sentido de startups, de motivação, e o CAU já trabalhou muito nisso, né? Nesse desenvolvimento com os arquitetos, enfim. Eu gostaria de ouvir o nosso ex-presidente e nosso atual conselheiro lá do CAU, como é que está a colocação desse tema para os arquitetos, como é que nós vamos avançar nesse tema aí? Boa tarde, Sorieden. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, nesse Fórum São Paulo de Inovação e Tecnologia e no Esporte, Saúde, Lazer e Construção. Eu queria primeiro agradecer aqui o convite que me foi feito no ano passado pelo Maurício, que tem sido sempre um parceiro nosso aí, uma grande liderança nesse segmento. Cumprimentar também os colegas Ricardo, que estava conduzindo aí a coordenação há pouco, o Sorieden, meu colega Sorieden, tem trabalhado uma linha muito estreita conosco, e também cumprimentar os colegas Guilherme e Luiz aqui que me antecederam nessa mesa. Eu queria dizer para vocês que o arquiteto ele está em toda essa cadeia
do nosso debate aqui do fórum. O arquiteto está envolvido com a inovação, ele está envolvido com a tecnologia, seja desenvolvendo, seja aplicando. O arquiteto, ele implementa os seus projetos e acompanha e realiza as obras para o setor do esporte, para o setor de saúde, para o lazer, e é um elemento importantíssimo no processo da construção civil como um todo. Nós estamos passando por um momento de mudanças, né? Um momento atípico na história do nosso planeta, né? Nós estamos passando por uma pandemia em que raramente a humanidade passou. E isso impacta, obviamente, nos modos de produção, impacta nos modos de organização dos nossos espaços, e o arquiteto hoje tem sido muito demandado para poder contribuir no processo de organização, de projetar, no processo de construir e principalmente da reorganização dos espaços existentes, dos espaços físicos existentes. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Hoje nós temos colegas arquitetos que estão trabalhando no desenvolvimento de projetos e implementando cabines de desinfecção, coisas que nem se pensava há alguns meses atrás da necessidade. E hoje isso passa a ser uma realidade, né? Projetar, implementar, instalar cabines de desinfecção em espaços públicos, espaços de grande circulação, e para a gente poder contribuir a nossa maneira na continuidade aí da vida, né? Então o arquiteto tem sido muito demandado também num momento em que nós passamos a ter uma necessidade de adequar os nossos espaços para atividades como essa que estamos fazendo agora, né? Da realização de eventos no modelo virtual ou no modelo híbrido, em que as pessoas precisam adequar os seus escritórios, as suas residências, para poder conseguir avançar aí no seu trabalho com qualidade, com conforto, com segurança, e fazer tudo que deve ser feito, né? Apesar desse contexto, nós tivemos aí um ano de 2020 com uma diminuição da nossa produção, mas que foi muito abaixo da projeção que tínhamos lá no mês de março, quando nós passamos aí para um modelo de mundo virtual, né? Então, nós tínhamos ali uma projeção de redução nas atividades profissionais da ordem de 60%, 70%, o que ao final do ano nós observamos que isso acabou estacionando em uma média de 7%. Então, nós tínhamos, vou dizer para vocês aqui um pouco de números, para a gente poder compreender como é que isso aconteceu, ao menos no estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje concentra praticamente 1/3 da produção de arquitetura do país e concentra 65% da exportação dos serviços de arquitetura e de urbanismo do Brasil, nos mais diversos segmentos em que os arquitetos estão envolvidos. Ao todo, nós somos 200 mil arquitetos e urbanistas atuando em todo o território nacional, concentrados aqui em São Paulo, entre a capital e o interior, aproximadamente 30 mil na região metropolitana de São Paulo e 30 mil distribuídos no interior. Esse grande contingente de profissionais produziram no ano de 2020 aproximadamente 85 mil registros de responsabilidade técnica. Então, para vocês compreenderem, um registro de responsabilidade técnica, ele corresponde a um contrato ou um serviço prestado pelo profissional, independente da escala desse trabalho. Se for um edifício usando o pré-fabricado, como o Luiz nos apresentou agora, ou uma pequena reforma de um imóvel ou adequação de um apartamento para um home office, por exemplo, né? Então, esse número em 2020 foi de 85 mil contratos, enquanto no ano de 2019 nós tivemos 92 mil registros de responsabilidade técnica no estado de São Paulo. Então, isso nos mostra que nós tivemos uma queda
mas essa foi uma queda pequena. A retomada da nossa produção aconteceu a partir do mês de julho, agosto, setembro. A curva já começou a subir de contratos, e isso demonstrou aí a grande capacidade do nosso setor da construção civil de incorporar essa nova realidade e de buscarmos aí nos preparar para esse novo contexto. Eu queria também registrar aqui, Sorieden, e fazer uma colocação com relação à questão da inovação, que hoje também é uma realidade a capacitação que os profissionais da arquitetura estão fazendo, estão buscando para poder se adaptar às novas realidades, em especial do BIM, que é o Building Information Modeling, que é a modelagem do projeto, em que o profissional ele consegue trabalhar de uma forma tridimensional e, com isso, gerar as planilhas dos insumos da construção civil necessários para aquele projeto, reduzindo, com isso, os riscos de problemas contratuais, especialmente nas licitações públicas. Então, em resumo bem sintético, né, falando de BIM, os profissionais estão se capacitando para que a gente possa ter cada vez mais projetos melhores, mais rapidez, qualidade e menos desperdício na cadeia da construção civil. Isso é muito importante do ponto de vista da evolução da tecnologia, porque a construção civil ela é um dos setores mais importantes da economia, não somente do Brasil, mas da economia global, movimenta muitos recursos financeiros e é muito importante que a gente consiga otimizar e garantir aí a economia e cada vez mais qualidade na nossa construção. Então, eu queria aqui deixar aqui o registro de que os profissionais arquitetos urbanistas estão cada vez mais envolvidos com todos esses setores, né? Nos empenhamos bastante aí no que foi possível para ajudar a preparar o país aí nesse momento de pandemia, né? Nesse momento de instalação de hospitais de campanha, né? de adequação de clínicas, de preparação de hospitais, de reorganização dos espaços para evitar contaminação, evitar contato, né, com pessoas com algum tipo de contaminação. Então, esse é o momento em que a inovação exige e demanda cada vez mais a competência, a qualidade dos profissionais da arquitetura e urbanismo para poder contribuir com o nosso desenvolvimento e com a nossa tecnologia. Sorieden, eu fico aqui à disposição para o debate, para a discussão, com eventuais perguntas, mas queria registrar aqui o empenho e o grande esforço da nossa categoria nesse segmento. Obrigado. Geraldine, como sempre, brilhante. Também estou absolutamente de acordo que a arquitetura tem muito a contribuir com inovação, com startup, enfim, a atividade de arquitetura é bastante importante para a construção civil e certamente vai continuar sendo. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para dar um recado a respeito do nosso prêmio. Foi muito bem, nós tivemos um número de inscrição bastante significativo, passaram pela malha e ficaram 30, desses 30 vão ser escolhidos 3 que vão ser pronunciados no dia 11. E eu queria também informar que a qualidade dos projetos foi excepcional, projetos muito bons, as pessoas estão muito competentes, na área de construção civil tem projetos espetaculares e dia 11 a gente vai poder revelar aqui os ganhadores disso e eu gostaria muito que vocês acompanhassem. Eu queria agradecer a presença de todos, a participação de todos, nosso site vai ficar à disposição. Aproveito a oportunidade também para deixar o site da Fiesp e o que vocês precisarem lá do DECONSIC, o que precisar do DECONSIC no sentido de inovação, de startup, seja lá o que for, a Fiesp está apta a ouvir
e a receber todo mundo de braços abertos. O meu muito obrigado a todos